Fala, Rovaio, editorial do Fórum 11:30. Hoje com uma notícia bombástica, uma breaking news. Taranã, taranã. Como é que é a musiquinha? Anunciando Bolsonaro na mira. Por quê? Braga Neto acaba de ser preso. O general 4 estrelas, Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro, ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente da República na chapa de Bolsonaro derrotada por Lula, este mesmo, o general Braga Neto, acaba de ser preso. São muitos os detalhes de sua prisão, inclusive alguns detalhes curiosos, como, por exemplo, ele não foi preso ontem por 2 motivos. Já existia a ordem de prisão aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pela PF, o Supremo autorizou, mas a PF achou melhor não fazê-lo no dia 13 de dezembro, né? Porque é o dia em que foi dado o AI-5, assinado o ato institucional número 5, que colocou o Brasil num pior momento da sua história, no ciclo das trevas, que, assinado e bancado por militares, foi o endurecimento do golpe que foi dado em 64. E também, por outro lado, ele estava em Alagoas, curtindo férias com seus netos, com sua família, e ficaram com receio de criar um problema familiar. Se fosse com outra pessoa, fariam essa distinção, iam prender, pularam a casa, o muro da casa do Vacari, né? Cercaram o Lula por todos os lados para prendê-lo, fizeram o Zé Dirceu e o Genuíno aparecer algemados. Mas ele, tadinho dos netinhos. Eu até acho, com um ato de humanidade, que deveria servir para todos, não fazer isso desse jeito. Mas, se faz com todos, o Braga Neto merecia simplesmente o mesmo tratamento. Ele não vai ter o mesmo tratamento porque ele não está indo para Papuda, ele está indo para o quartel do leste. Ele vai ser preso porque militar de alta patente, 4 estrelas, general 4 estrelas, então ele vai ficar numa prisão militar. A Fórum foi fazer levantar a capivara do Braga Neto, uma matéria do Yuri Ferreira, nosso Yuri, analista internacional, que está no plantão, ele e Julinho Bittencourt, lá no plantão, caiu a bomba da prisão do Braga Neto. Ele levantou aqui todas as citações, um trabalho heróico, hercúleo, do nosso Yuri aqui, feito com a ajuda, talvez, de inteligência artificial, é muito provável, mas é muito bem feito, está lá na matéria da Fórum, vocês podem ler no site o que diz o relatório da PF sobre a participação de Braga Neto no golpe. E olha só, ele teve várias citações, entre uma delas que foi usada pela PF para pedir a prisão, está de entregar dinheiro em caixas de vinho, em sacolas, aquelas sacolinhas que coloca vinho, para poder fazer o assassinato do Alckmin e do Lula e do Xandão. Isso segundo o Cid, na sua delação. Inclusive, Cid, que diz que foi ameaçado, também foi um dos motivos que a contribuiu para esse pedido de prisão de Braga Neto. Ele estaria tentando interferir na delação do Cid, ameaçando durante esse processo dos últimos dias. Então, ele estava usando ali da sua liberdade para interferir na delação. Mas olha só, o Yuri levantou aqui, primeiro, reunião de planejamento para matar Lula, Moraes e Alckmin.
A investigação identificou que, após a elaboração do planejamento operacional realizada pelo general Mário Fernandes para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes e, da mesma forma, os entregantes Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o núcleo de militares com formações em forças especiais, o denominados FE, realizaram um encontro no dia 12 de novembro de 2022, na residência de quem? De Braga Neto. Gabinete do golpe com o Augusto Heleno. Ele e o Augusto Heleno organizavam o golpe, o Heleno fazendo inclusive o caderninho da CEF, né? O que deveria ser feito, planejar a criação de um gabinete vinculado à presidência da República. É por isso que Bolsonaro não escapa, é dia menos dia, Bolsonaro também irá para a cadeia. Pressão contra militares que não apoiaram o golpe. Foram identificados fortes e robustos elementos de prova que demonstram participação ativa ao longo do mês de 2022 do Braga Neto na tentativa de coordenada dos investigados de pressionar os comandantes da Aeronáutica e do Exército a aderirem ao plano que objetivava a abolição do Estado do Direito Democrático, que é os dois comandantes que falaram, não, nós não queremos, e o Braga Neto orquestrou toda uma operação para tentar pressioná-lo, tentativa de obtenção de delação de Mauro Cid, enfim, uma série. O Braga Neto está mais sujo do que pau de galinheiro. Sabe pau de galinheiro, que as galinhas ficam ali botando, não ovo, fazendo outra coisa? Então, fica imundo. Esse é a capivara do Braga Neto. Mas e aí? A prisão do Bolsonaro é questão de tempo? Sim, sim, quero dizer para vocês, é uma questão de tempo. Agora, com o Braga Neto preso, a próxima vítima pode ser o Heleno, antes do Bolsonaro. O Heleno se retraiu um pouco mais, ele ficou mais nas sombras, ele não deu tanto a cara. O Braga Neto é o cara que diz ali, calma que a gente está resolvendo, vai ter novidades, a gente não pode falar quais são, lembram-se disso? E mandando as pessoas ficarem na frente do quartel e resistirem. Isso depois da eleição. O Braga Neto foi aparecer, ele fazia os jantares, as coisas na casa dele. O Heleno ficou mais de lado, mas era o grande articulador, era o cara do caderninho, que organizava o planejamento, que pensou, articulou a morte do Lula, do Alckmin, do Xandão. Esse pessoal não ficou só nas grandes ideias, era rataria, né? Rataria, se eu não me engano, que eles se autodenominavam. Esse era o povo da rataria. Esses caras, então, podem ser que sejam presos antes. Braga Neto já foi. O próximo seria Heleno e só sobraria Bolsonaro. E aí não é uma questão de desejo, né, de que punitivo, como disseram os amigos do Prerrogativos. Nesse caso, não tem outra alternativa. Põe uma pena, o que eles vão fazer? Eles vão ficar passando bandeira nacional para hastear por uma pena alternativa? Eles vão servir jantar para professor em escola pública? Não, não dá. Eles tentaram destruir a democracia e matar um presidente da República eleito. Então tem que ir preso. E o Bolsonaro terá o mesmo destino desses dois e estará preso muito que provavelmente ainda em 2026, quando ele pretendia disputar. O que eu apurei recentemente em conversa com pessoas próximas a ministros do Supremo e à PGR é que o relatório sai da PGR agora em janeiro, nesse próximo mês. O Gonê vai entregar ao Supremo Tribunal Federal e já teria indicações de pedido, sim, de prisão de Bolsonaro nesse relatório. O processo no Supremo demorará aproximadamente 6 meses e quando setembro chegar, Bolsonaro provavelmente estará preso. Alviçaras, uma notícia do ponto de vista da democracia muito positiva. Pela primeira vez na história do Brasil, um general 4 estrelas é preso. Isso significa que, mesmo com todos os percalços, a democracia brasileira continua
Se não forte, pelo menos resiliente. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.